Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil. Estamos aqui dando continuidade ao nosso mini curso de EBERIC. E agora, após todo o lançamento da estrutura, dos elementos estruturais, vigas, pilares, lajes, escadas, reservatório, elementos de fundação, vamos finalmente, processar a nossa estrutura para posteriormente analisar os esforços solicitantes e verificar o dimensionamento. Beleza? Então vamos junto. Então, pessoal, aqui no pavimento térreo, na aba aqui estrutura, observa aqui que eu tenho uma opção aqui análise, né? E dentro de análise nós temos aqui a função processar, né? Essa função ele vai processar todas as informações que nós inserimos até agora, né? Até então nós estávamos na etapa de modelagem da estrutura, né? Lançando a estrutura tal qual ela vai ser executada. E agora, ao processar, o software vai fazer a montagem do pórtico, né? E das lajes e vai realizar a análise estrutural, né? Vai retornar para a gente todos os esforços solicitantes internos, né, dos elementos estruturais, bem como parâmetros de estabilidade. Observe que até então, aqui o botão pórtico unifilar está desabilitado, né? Aqui a aba dimensionamento está totalmente desabilitada, né? Porque para isso nós precisamos primeiramente processar a estrutura, né? Então, ciente que já foram feitos todos os lançamentos e correções, inclusive com relação à questão de cargas, né, nos elementos, vamos clicar aqui no botão processar e vai abrir aqui essa caixa de diálogo, né, chamada análise da estrutura. E aqui nós temos algumas opções de processamento, né? Está marcado aqui por default análise estática linear, que é a análise realizada pelo software, né? Aqui, verificação das etapas construtivas está desabilitado, porque isso aqui tem a ver com o módulo de pré-moldados. E aqui nós podemos habilitar, clicar, e nós estamos dizendo, né, que além da análise, né, que o software ele já faça o dimensionamento dos elementos. E ele vai fazer esse dimensionamento ao estado limite último. E aqui eu tenho duas opções, eu posso dimensionar todos os elementos ou eu posso selecionar elementos que eu quero dimensionar, né? Então, de repente, se eu já tenho uma parte da minha estrutura foi dimensionada e eu quero processar novamente para dimensionar elementos específicos, eu posso estar usando aqui essa função, tá bom? Então, como é primeira etapa de processamento, nós vamos fazer, né? Vamos colocar aqui dimensionar todos os elementos. E aqui nós temos aqui, ó, duas opções de processamento ao estado limite de serviço, ao ALS, né? Temos aqui uma opção de realizar a verificação dos deslocamentos, né, das flechas no pórtico. E aí, quando a gente fala no pórtico, a gente se refere a vigas e pilares, né? O software ele monta um pórtico que é formado por vigas e pilares. E aqui, determinação dos deslocamentos nas lajes, né? O software ele tem duas opções aqui de processamento. Uma que ele leva em consideração a formação de um pórtico unifilar feita por pilares e vigas, né, elementos de barras, e uma segunda análise feita para as lajes, que é feita através de analogia de grelhas, né?
E tem uma análise que o software faz, que ele faz uma integração, né? Vamos dar aqui um cancelar. Você pode ver isso aqui, ó, em estrutura, projeto, análise, né? Então aqui nessa caixa de diálogo de análise, ele tem aqui duas opções de processo, né? Como eu falei, ele monta as grelhas das lajes e monta um pórtico espacial formado pelos elementos de barras, né? Vigas e pilares. E você pode processar ele através de um modelo integrado, onde ele vai integrar no pórtico as lajes. Né? Então tem essas duas opções. Observe que quando a gente seleciona aqui modelo integrado, e se você vier aqui em processar, ele vai desabilitar a determinação do deslocamento das lajes, exatamente porque ele integra as lajes no pórtico, certo? Esses dois tipos de processamento, né, vai ter implicação nos resultados. Né? Quando você processa aqui grelhas mais pórtico espacial, como eu disse, né, ele vai considerar, né, o processamento aí das lajes de forma separada. Né? E no modelo integrado ele vai acrescentar aí a laje, né, dentro do pórtico espacial. Isso vai ter interferência nos parâmetros de estabilidade, né, no cálculo lá do gama Z, e vai ter também interferência na análise, né, que vai resultar aí em esforços internos diferentes nos elementos, bem como resultados. Né? Isso não é o objetivo, né, mas nós podemos falar um pouco mais depois. Né? Vamos deixar aqui marcado grelhas e pórticos espaciais. E aqui tem várias funções, várias configurações, né, de análise. Temos aqui configurações relacionadas à não linearidade física, não linearidade geométrica, né, imperfeições globais. E temos aqui outras opções que também não é objetivo aqui da nossa aula de hoje. Né? Os valores que estão aqui estão os valores default, né, do EBERIC, mas à medida que você for estudando aí, melhorando, você pode ir fazendo aqui algumas alterações que podem impactar também o dimensionamento da sua estrutura. Né? Então vamos dar aqui o OK, vamos processar, né? Então vamos marcar aqui, vamos solicitar o dimensionamento dos elementos, né? Dimensionar todos os elementos. E se você marcar só o dimensionamento dos elementos, você vai perceber, a gente pode fazer isso aqui, que ele não vai apresentar o cálculo das flechas, né? Então o processamento vai ser mais rápido. Se você marcar tudo aqui, o processamento vai ser um pouco mais demorado, né? Mas ele já vai trazer um modelo, um pórtico, né, calculado para o modelo ALS, trazendo as flechas. E aqui dentro de determinação dos deslocamentos, nós podemos marcar adotar uma rigidez configurada ou calcular a rigidez fissurada. Né? Adotar uma rigidez configurada, o software ele vai fazer esse cálculo, né, do estado limite de serviço baseado numa redução de rigidez baseado na norma. Né? E quando você coloca aqui calcular a rigidez fissurada, ele vai calcular a redução da rigidez dos elementos, né, baseado na fissuração. O que pode ser bastante interessante, né, porque muitas vezes quando adota-se uma rigidez configurada, você pode estar sendo mais conservador, né, e calcular a rigidez fissurada, ele vai calcular baseado, né, nos esforços, na seção transversal dos elementos, né, comprimento, enfim. Então, as deformações dos elementos, né, vão estar baseadas aqui na redução de rigidez conforme o elemento está lançado, né, e conforme ele está sendo também solicitado. Então, em alguns casos, você pode ter um ganho aqui, né, considerando a rigidez fissurada em detrimento da rigidez configurada. E aqui, estado limite de vibrações excessivas, né, você pode realizar uma análise dinâmica do pórtico, né, e das lajes, que
Para projetos de pequeno porte, não vem muito ao caso, né? Mas isso aqui fica a critério, né, de quem está projetando levar em consideração ou não, né? Então vamos aqui processar a estrutura, né? Vamos deixar aqui, para a gente não se prolongar muito, vamos deixar aqui tudo marcado, né? Tanto o estado limite último como o estado limite de serviço. Dá aqui um OK. E o software começa a processar. Vai demorar um pouquinho. Eu vou adiantar aqui o vídeo, né? E a gente continua após o processamento. Então, pessoal, demorou aqui praticamente uns 3 minutos, né? A análise foi finalizada. Ele traz aqui esse aviso, né? Análise finalizada com sucesso. Quando tem algum erro, alguma coisa, ele já avisa aqui, né? E observe que foi feito aqui todas as etapas, né? O software construiu o modelo estrutural, calculou os painéis de lajes, né? Processou o pórtico espacial, né? Realizou o dimensionamento dos elementos estruturais e calculou as flechas. Aqui você pode, aqui na aba resultados, né, no botão resultados, você pode obter aqui algumas informações interessantes, né? Aqui é mais ou menos um resumo. Ele traz aqui as cargas verticais que foram lançadas, né, o peso próprio, cargas adicionais, acidental, água, né, e o total. E traz aqui uma relação de carga por área. Traz também aqui os deslocamentos, né? Nesse caso aqui o deslocamento horizontal, isso aqui é causado pela força do vento, né? E observe que ele traz aqui os deslocamentos tanto em X quanto em Y, e ele traz X mais e X menos, Y mais e Y menos, né? Se a estrutura for bem simétrica, como o caso da nossa aqui, geralmente x mais e x menos vai ser igual, como está aqui, né? Y mais e Y menos. E ele já traz aqui um valor limite também, que é baseado no limite de norma, né? O valor limite aqui seria 0,77 centímetros, né? Em ambas as direções, porque esse valor limite tem a ver com a altura da edificação, e traz aqui o deslocamento em x e em y, que está bem abaixo do valor limite. Então, isso aqui é um bom indicativo, né? E traz aqui a verificação de estabilidade global pelo parâmetro γ-z, para x e para y, né? X nas duas direções e y nas duas direções. E aqui, por exemplo, ele trouxe aqui uma diferença entre x mais e x menos, provavelmente aqui por alguma simetria, né? No projeto. Ele traz aqui o limite de 1,10, né? Que é o limite para se considerar a estrutura como de nós fixos, né? E observe que passou aqui por muito pouco, né? Que 1,11. De repente você pode realizar algum ajuste, né, no projeto, no sentido de enrijecer um pouco mais a estrutura para que ela entre, né? Mas a gente já está sendo bem criterioso, né? Porque o que passou aí do limite foi muito pouco. Ele traz aqui uma análise de segunda ordem, né, baseado no P-delta e os deslocamentos aqui de vento, né, e de desaprumo, né? Então é bastante interessante esse resumo que é feito pelo software, né? Então vamos dar aqui um OK. Quando você dá o OK, você vai perceber aqui, ó, que pórtico unifilar. Se você quiser voltar para aquele resumo, né? Você pode clicar aqui, ó, você vai ter acesso novamente àquele resumo. E outras opções aqui da aba análise vão estar habilitadas, né? Já que a gente processou a estrutura, bem como também aqui, ó, os elementos na aba aqui dimensionamento, né? Então, essa discussão de análise de dimensionamento vai ficar aí para os próximos vídeos, para que o vídeo não fique muito prolongado. Pessoal, espero que o vídeo tenha sido importante para vocês, né? Que tenha contribuído um pouquinho mais, né? E quem tiver dúvidas ou sugestões, pode deixar aí nos nossos canais de comunicação. Tem meu Instagram, meu e-mail, né? Ou diretamente aí no chat do YouTube, né?
E se o vídeo fez sentido, se foi interessante de alguma forma, você pode curtir, compartilhar, né? Se inscrever no canal, que vai auxiliar com que o vídeo fique disponível para o maior número de pessoas, beleza? Então, até o nosso próximo vídeo.